Ok, doutor João, apresentação toda sua. Pedir a todo mundo para desligar os microfones, por favor, e vamos lá, todo seu. Boa noite, eu sou o Dr. João, R2 de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Hoje é a nossa primeira apresentação do ano do Clube da Revista. É um artigo publicado na Journal of Urology, no setor de Reconstructive Urology. É um artigo que fala sobre o crescimento bacteriano na cavidade da túnica vaginal nos pacientes submetidos à arqueectomia pós-torção testicular. O artigo foi submetido em setembro e foi aceito em novembro de 2017. De 2020, perdão, novembro de 2020. É um artigo aqui do Rio de Janeiro, né, da nossa cidade. Foi realizado no Hospital Souza Aguiar. Só um segundinho que eu não tô... Aí, trocou. Basicamente, ele fala sobre uma introdução breve, né, sobre a torção testicular, que nada mais é do que a rotação do cordão espermático como obstrução do fluxo arterial e venoso, que logo vai levar à isquemia, necrose ou até a perda do órgão, né, no caso do testículo. É sempre importante avaliar o tempo de sintomas em relação à cirurgia do paciente, que isso vai ser crucial, se vai ser realizada a arqueectomia ou não. Nesse artigo, 1/3 dos pacientes foram submetidos à arqueectomia, dos que chegavam com torção testicular na emergência. Embora o implante da prótese seja uma opção estética para o paciente, né, geralmente ela é evitada pela possibilidade da inflamação ou da infecção, o que pode aumentar a taxa de complicação tardia, especialmente em intervenções tardias. Tem se tentado definir se o implante de prótese testicular precoce é melhor em pacientes submetidos à arqueectomia. Ainda tem-se como a infecção e a extrusão as complicações mais temidas, né, relacionadas à prótese testicular. Se considera a flora da pele como principal fator de contaminação, porém ainda não tem dados suficientes sobre o crescimento bacteriano na cavidade da túnica em pacientes com torção testicular, em especial nos submetidos a implante de prótese imediata, né, pós-retirada do testículo. A hipótese de que a túnica vaginal permanece asséptica, né, nesse artigo, em pacientes com torção testicular e necrose do testículo. Portanto, assim, seria possível a indicação do implante de prótese imediata após a arqueectomia nos pacientes com torção testicular. O objetivo do artigo de estudo é descrever se houve crescimento bacteriano na túnica vaginal em pacientes submetidos à arqueectomia após a torção testicular. Foi realizada uma análise prospectiva de 176 pacientes que foram submetidos à arqueectomia no Hospital de Souza Aguiar entre janeiro de 2018 e janeiro de 2020. Foram incluídas 65 amostras nesse estudo e elas foram enviadas ao laboratório para coloração de grã, cultura, antibiograma e sensibilidade dos antibióticos. Foram excluídos desses 176, 68 pacientes que usaram antibiótico até 10 dias antes do procedimento, 11 pacientes que tomavam medicação para doença crônica ou autoimune e 32 pacientes que não foram coletadas amostras. As técnicas para a cirurgia e para o estudo foi retirada, né, dos pelos pubianos no local da incisão da genitália externa. A pele foi preparada com clorexidina 2% e álcool isopropílico a 70%. Foram realizadas das 2 incisões transversas no escroto, sempre feita a orquidopexia do lado contralateral. Se o paciente apresentasse hidrocele, era coletado o líquido, né, prevenindo contato com pelo e pele dos pacientes, já que o principal fator de risco de contaminação é a flora da pele. E em pacientes que não tivessem hidrocele, foi injetado de 5 a 10 ml de soro fisiológico na cavidade e aspirado. Todas as amostras foram coletadas dos 2 lados. A DARTS foi fechada com um filmônio filamentar 4.0 e a pele com pontos separados 4.0 também. O mesmo laboratório analisou todas as amostras. O teste para fungo não foi incluído na avaliação. E todos os pacientes tiveram alta 24 horas após a cirurgia, com orientação de usar suspensório escrotal por 7 dias e todos eles foram sem antibióticos. Se a cultura do paciente fosse positiva,
era realizada uma ligação telefônica para checar se o paciente estava bem, se tinha alguma infecção da ferida, alguma inflamação, algum sinal de hiperemia, e se tivesse algo com necessidade de avaliação, era solicitado que o mesmo voltasse ao hospital. A cicatrização das feridas também foram avaliadas em 3 estágios, com 15, 45 e 90 dias após a cirurgia. Dentro dos materiais e métodos foi utilizado o teste T-Student para comparação dentro dos dados quantitativos, né, de culturas positivas e negativas, e o teste Mann-Whitney também para verificar a associação entre variáveis categóricas e culturas negativas versus as culturas positivas, para avaliar se a população era a mesma nos dois. Aqui a gente tem a tabela que mostra as culturas, né? As negativas foram a maior parte, positivas a gente teve 6 no total, em 6 dos pacientes que tinham hidrocele e 1 nos pacientes que tiveram lavagem. A torção foi mais comum do lado direito, a média de tempo entre os sintomas e a cirurgia foram de quase 7 dias, né? 7 e 5,9 nos positivos. A média de idade de 18 anos. Tiveram 30 pacientes com dor no escroto, hiperemia só 14, e 4 dos que tiveram a cultura positiva tinham hiperemia, né? Esse foi o principal sinal clínico dos pacientes que positivaram para a cultura. A descarga purulenta espontânea não foi identificada em nenhum paciente. Do total de 65 pacientes que foram incluídos, com idade média de 18 anos, a cultura era negativa em 58 casos, que dá 89,2%. Tempo médio de sintomas, como eu disse, foi de 7 dias. A torção testicular direita mais comum, hidrocele presente em 47 pacientes, representando 72,3% dos avaliados. E a cicatrização estava finalizada em 84,6% dos pacientes em 15 dias, 96,9% com 45 dias, e 100% dos pacientes com 90 dias. 6 pacientes tiveram complicações menores, 1 com complicação de ferida, infecção de ferida, e 1 teve complicação maior, que foi um hematoma que teve que ser drenado. A cultura foi positiva em 6 dos 47 que tinham hidrocele, e em 1 dos que necessitou a infusão de soro e a lavagem do testículo para avaliação. Nenhum paciente com a cultura positiva apresentou condição local, sistema qual necessitasse de antibiótico terapia. Teve alguns que necessitaram de antibiótico terapia, mas a cultura deles era negativa na avaliação. Dos positivos, 6 casos eram de 2 casos de estafilococcus hemolíticos, 2 casos de Staphyloepidermidis, 1 caso de Escherichia coli, e uma hora ele cita no artigo 1, uma hora ele cita 2 casos de múltiplo crescimento bacteriano. Sugere uma provável contaminação da amostra, né? Nenhuma das bactérias avaliadas apresentava resistência bacteriana no antibiograma. No grupo de cultura negativa, no D15 pós-operatório, 6 pacientes tiveram complicação menor, que não necessitou de nem drenagem, nem de antibiótico nenhum, foi autorresolutivo. 1 paciente com infecção de ferida, que teve que tomar clavulin em 7 dias, via oral, com importante melhora. E 1 paciente com complicação maior, que foi esse hematoma extenso, que teve necessidade de ser drenado com anestesia local, e também foi indicado clavulin VO, né, amoxicilina com clavulanato, que ele fala no artigo, não clavulin, 7 dias, com uma boa evolução. Ele relata que os problemas do artigo, as limitações são uma amostra pequena de pacientes, né? E uma ausência de um método validado para avaliar a microbiota de bactérias, como uma de fungo, que também não foi avaliada na cavidade túnica vaginal. Logo, a conclusão é que a grande maioria dos pacientes com torção testicular tratados com orquiectomia nesse estudo não foi observado o crescimento de cultura bacteriana na cavidade intratúrica vaginal, e todos os pacientes apresentaram cicatrização completa após 90 dias, o que acredito que daria um respaldo satisfatório para a gente conseguir implantar essa prótese testicular imediata, né? O artigo, acredito que buscou algo que a gente não tem na literatura, que é essa avaliação de cultura da túnica vaginal, né, como ele mesmo fala, e é basicamente isso. Muito obrigado.